Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. Monte Carlo, Madrid, Roma, Roland Garros. O circuito internacional de tênis muda-se agora para o saibro europeu. Novos desafios, novas façanhas, novos campeões? O bate-bola da semana vai discutir tudo isso com vocês. E vamos contar com a ajuda do técnico do brasileiro Thomas Bellucci, João Suete, que conta pra gente o segredo do saibro europeu em cada um dos torneios. O técnico João Suete está no aeroporto de Cumbica. O bate-bola conversa com ele por telefone, então obviamente a qualidade não vai ser excepcional, mas o importante são as opiniões do capitão brasileiro da Copa Davis. João, obrigado por nos atender. Conta aqui rapidinho pra gente, quais são as adaptações técnicas, táticas, físicas e até mentais, psicológicas que um tenista profissional precisa ter nessa transição do piso sintético para a quadra de saibro? Bom, no meu ver, as questão técnica são alguns pequenos ajustes que se podem fazer em relação à condição de um pouquinho mais de tempo que se tem para jogar, né, pela velocidade da quadra. Então dá para se ter um pouco mais de conforto na questão dos golpes, né, sem a devolução de saque pode ser uma coisa um pouco mais tranquila no que diz respeito também à velocidade do saque. Então isso tudo se ajusta de uma forma natural, né? No que diz respeito à questão técnica, um pouco mais de tempo para os swings e coisas dessa linha, né? Nada mais que isso. E que hoje em dia também está cada vez mais próximo, né? Isso da quadra saibro, das quadras duras, que não estão tão rápidas como antigamente, né? As questões táticas eu acho que são mais interessantes, porque aí se abrem a possibilidade de se poder jogar com muito mais frequência, né, com alturas, ângulos, e sacar de uma forma um pouco mais tática também, não tão contundente às vezes como se saca numa cola dura, sacar para jogar com a primeira bola, ou seja, armar mais jogadas ainda do que se faz numa quadra dura, através do saque, mas principalmente ângulos e bolas altas, né, variação de altura e angulações, que tem uma margem maior para se jogar dessa forma no saibro. Questão física também é importante, né, apesar de que nas quadras duras hoje não é muito diferente, mas a tendência dos pontos na quadra de saibro é sempre pontos mais longos, com ralis mais longos, e isso cria uma necessidade maior de uma resistência física maior, de um endurance, né, maior também, jogos com um pouco mais de tempo de duração. Então a necessidade de uma adaptação física nesse sentido se faz presente. Na questão mental, acho que fundamentalmente é paciência, né? É um jogo que precisa se ter um pouco mais de paciência na questão da definição dos pontos. Mentalmente precisa estar pronto e com foco, uma concentração muito apurada, independente do piso que se joga. E as prioridades não são tão parecidas quanto uma quadra de saibro lenta, onde a tendência que se tem de jogar pontos longos e ralis longos requer uma paciência maior, né, na definição dos pontos, uma escolha mais precisa, porque senão acaba comprometendo, né, um resultado, essa falta de paciência principalmente. As outras questões, né, como eu falei antes, concentração, foco, determinação, todas essas coisas são necessárias sempre. Eu acho que a paciência faz uma diferença maior na quadra de saibro no que diz respeito a jogar pontos mais longos. João, conta também pra gente, você que vai todo ano para esses torneios, como é que é a questão das bolas? Elas variam de um torneio para outro, variam de marca, de velocidade? Conta pra gente como é que é isso. Até onde eu me lembro esse ano, os torneios agora Monte Carlo, Barcelona inclusive, e depois Madrid e Roma, todos eles se jogam com a mesma bola, que é a Dunlop forte, aquela, e só o Roland Garros que não, que é a Babolat deles lá, né? E então não tem muita diferença não, as bolas são praticamente iguais até chegar em Roland Garros,
Eu acho que a bola de Roland Garros, que é essa babolá, é um pouquinho mais rápida que as outras, que a do golpe forte, mas também não tem nada de muito misterioso, não. É de fácil adaptação e sem muito mistério. Eu imagino também, João Suete, que os tenistas precisam fazer alguns ajustes, principalmente na questão de libragem das cordas. Como é que funciona isso? Eu acho que sempre são necessários ajustes, sim, né, Zé? Por mais que um lugar possa ser parecido com o outro, eles têm sempre particularidades, peculiaridades, né? Principalmente quando se trata de Madrid, que é um lugar com altitude, onde o jogo realmente é mais rápido, a bola voa mais, corre mais no ar, mais rápida, né? Então tem que haver alguns ajustes, aumenta-se a libra da raquete, geralmente nesses lugares, para jogar um pouco. Da mesma forma que Monte Carlo, se tira um pouco a libragem, deixa a raquete um pouquinho menos dura, né? Poder compensar essa necessidade que se tem de jogar em lugares mais lentos, né? De fazer mais força. E ali a Roland Garros e Roma, aí fica muito perto do que eles jogam sempre no padrão normal de cada um. São lugares, como eu falei, onde a quadra não é tão lenta, mas também não tem altitude e tal, então, ou não tem tanta pelo menos, então fica mais acessível para todo mundo. Obviamente que sempre tem aquelas particularidades, como eu te falei, se a gente pega um dia de chuva, alguns dias de chuva em sequência, o jogo fica sempre muito mais lento, né? E aí se faz necessário também, às vezes, tirar um pouquinho as libras da raquete. Isso acontece bastante. E são sempre ajustes ali, muitas vezes de última hora, mas que a gente tem que ficar muito atento que podem ser necessários. No mais, eu acho que é isso. Tem sempre alguns pequenos ajustes de um lugar para o outro, sempre existem, mas eu acho que essa é uma gira bem legal de se jogar, com exceção um pouquinho de Madrid, que se diferencia um pouquinho mais de relevância, né, em relação aos outros, em função da velocidade do jogo pela altitude, mas com as necessidades de sempre de alguns ajustes, sem dúvida, em função do clima, como eu te falei, dias de chuva, às vezes pega uma semana completamente diferente de um ano para o outro, né? Um ano que foi de um sol, de um calor extremo, ou característico dessa forma. Às vezes no ano seguinte, 4, 5 dias do torneio, né, nublados, com chuva, isso pode acontecer. E aí tudo muda. E de uma semana para outra da mesma forma. Pode se mudar toda digamos assim, a forma de se preparar, né? Essa questão do material, dependendo muito do que acontece com o clima. Obrigado, João Suete. Boa viagem para você, Thomas Bellucci. Uma grande temporada lá no Saibro Europeu. Muito bem, vamos dar uma rápida olhada nos 4 grandes torneios do Saibro Europeu, quem defende seus títulos e suas características. Monte Carlo, você sabe, é um dos mais antigos torneios de tênis. Começou a ser disputado em 1897. Curiosamente, é um torneio disputado na cidade de Roquebrune, que fica na França e não em Mônaco. Disputado em época de frio e em local úmido, Monte Carlo é um dos saibros mais lentos do circuito. Rafael Nadal é o maior vencedor, tendo conquistado 8 troféus consecutivos entre 2005 e 2012. Novak Djokovic ergueu a taça em 2013 e 2015, enquanto Stan Wawrinka ganhou em 2014. Roger Federer perdeu todas as 4 finais que disputou. O segundo torneio é Madrid. Você se lembra, Madrid entrou no calendário naquela reforma de 2002, mas era piso sintético. Em 2009 foi trocado para o saibro. Para sediar esse evento, foi erguida aquela magnífica caixa mágica, um complexo de quadras que inclusive possui teto retrátil. Madrid está a 670 metros do nível do mar e isso deixa seu piso um pouco mais veloz do que os outros 3 torneios. Fato importante, desde que se mudou para o saibro, Madrid viu apenas campeões do chamado Big Four. Nadal ganhou 3 títulos, Federer faturou 2, Djokovic venceu 1 e o atual campeão é o Andy Murray. Aliás, observe, apenas 3 jogadores fora do Big Four chegaram à final: Berdych, Wawrinka e Nishikori. O terceiro grande torneio é Roma. Apesar de menos antigo que Monte Carlo, Roma é disputado desde 1930,
A competição foi considerada o segundo maior torneio sobre o saibro até o final da década de 1980. Disputado já no final da primavera e em clima semelhante a Paris, foi tido como a melhor preparação para Roland Garros. É um outro torneio em que Nadal tem um histórico incrível. 9 finais disputadas e 7 títulos conquistados, sendo 3 consecutivos. Nas edições mais recentes, Djokovic ganhou 3 títulos e fez 4 finais desde 2011, superando rivais como Nadal e Federer. O sérvio, aliás, ainda ganhou em 2008 em cima de Wawrinka. Por fim, chegamos ao ápice, Roland Garros. Torneio disputado desde 1891, porém só abriu as portas para os estrangeiros em 1925. Como o torneio já está muito perto do início do verão europeu, ele tem peculiaridades muito interessantes e desafiadoras aos tenistas. Em dias de sol, o piso é veloz. Em dias fechados e úmidos, a quadra pode ficar bem lenta. Você sabe, Nadal é o grande recordista de Roland Garros com 9 títulos, sendo 5 deles seguidos entre 2010 e 2014. Além dele, 2 suíços aparecem na lista de campeões desde 2006, Federer e o atual campeão Wawrinka. Outro fato bem curioso é que dos tenistas em atividade, somente Nadal, Federer, Wawrinka, Djokovic e Ferrer chegaram à final de Paris nos últimos 10 anos. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.